país hoje, eu me soltei uma nota falando sobre isso, não se considera protegido de forma justa, porque há um notório desequilíbrio, para falar pelo menos isso, entre aquilo que amargamente se imputa ao Lula nos prazos tão ágeis quanto se estão impondo e aquilo que, por exemplo, se faz como resposta à corrupção notória de certos figurões do PSDB. Isso é o país inteiro que sente, e eu sinto a mesma coisa. Mas qual seria então a saída? Tem uma ordem judicial que não, ordem judicial para o professor de direito, a gente responde simplesmente se cumpre. A ordem judicial se cumpre, mas eu não quer dizer que não haja recursos a se considerar. E o grande problema no Brasil é que nós montamos uma estrutura judiciária muito antiga e que se atribui por crimes comuns, se permite 4 graus de jurisdição. Isto é que é o errado. Mas se você tem 4 graus de jurisdição, você começar a executar a pena a meio caminho dos recursos pendentes, é uma impertinência à luz do que está escrito, que é a presunção de inocência até o trânsito de julgado. Desculpa, você pode dizer o mais que quiser, está falando aqui o velho professor de direito. Então, se a gente quer fazer justiça e a população brasileira tem sede de justiça, nós temos que corrigir a hierarquia processual brasileira. Durante a sua palestra, o senhor ainda falou da questão do tratamento que seria dado ao ex-presidente Lula também, da falta de cuidado, seria essa a sua palavra? Não, o que eu disse é que eu espero que, ao se cumprir a lei, que vale para todos, tenha-se o devido cuidado com a dignidade inerente a qualquer ser humano, mas especialmente com aquele que dedicou-se a servir ao país como seu líder máximo, que projetou o país para o estrangeiro com grande dignidade e que é amado, ainda que é odiado por muita gente, mas é amado por milhões de pessoas. E basicamente eu falo isso para tentar ver se a gente põe uma palavra de serenidade nesse ambiente, uma palavra de equilíbrio. Há milhares de pessoas hoje ao redor do prédio do sindicato, no momento que eu falo a vocês, que não podem sair de mortos ou feridos a partir disso. É só isso que eu estou tentando ponderar. Isso pode virar um embate e colocar em risco as instituições brasileiras, por exemplo? As instituições brasileiras já estão em frangalhos. Há um quadro de generalizada anarquia no país, que se caracteriza por votações exóticas do judiciário, que se caracteriza por opiniões absolutamente ilegais e arbitrárias de comandantes das Forças Armadas e que se caracteriza pela desobediência, né, que parte dos políticos faz da lei e das regras. Isso foi muito criticado por parte da esquerda por não ter participado do último ato pró-Lula no começo da semana. Como é que o senhor vê essas críticas de que o senhor não está apoiando o presidente Lula? Eu não sou puxadinho do PT. Não sou puxadinho, não serei jamais. Agora, os últimos 16 anos eu apoiei o Lula sem faltar nenhum dia. Eles que façam dessa história o que eles quiserem fazer. E a prisão deve ser cumprida, então? Evidentemente, está escrito na lei que a ordem judicial é para ser cumprida. Agora, ao se fazer cumprir uma norma, é evidentemente que o delegado da Polícia Federal, que for executar esse mandato, tem que ter prudência. Não pode precipitar pessoas inocentes que estão ali. O próprio presidente Lula dará exemplo, eu não tenho a menor dúvida, eu o conheço, de que está também preocupado com os inocentes que estão ali. É só disso que eu estou falando. O presidente Lula se entregar, não evitaria esse cenário de conflagração por qual o senhor está preocupado? Sim, certamente. Certamente. Obrigado, o senhor sugeriria que não, isso é você que está dizendo. Governador, em relação à questão do desdobramento desse fato, em relação às eleições desse ano, qual o desdobramento que o senhor vê para a esquerda, para a centro-esquerda em relação a isso? Especialmente a sua candidatura? candidatura. Ninguém é capaz de saber. Ninguém é capaz de saber, porque isso vai depender dos próximos passos que serão todos muito comoventes. Não é? Ainda que haja esse ódio extenso que se manifesta, especialmente nessa turma mais fascista, como acabamos de ver, esses bolsominions amalucados que estão infestando o debate brasileiro, você tem paixões também, né? Os ódios e paixões. E amanhã há um recurso, esse recurso pode dar vazão, porque o voto da ministra Rosa Weber foi absolutamente curioso, para ficar numa palavra. Ela tem convicção de que o itinerário de recursos não exaurido colide com a prisão antecipada, ao término da coisa, colide com o princípio da presunção de direito, mas votou contra sua própria convicção em homenagem a uma decisão de colegiado pretérita. Quando, na verdade, o conjunto do Supremo sempre é o ambiente correto para que os juízes mudem de opinião. Portanto, ali não está obrigado a nenhuma coerência pretérita, mas a afirmação do futuro. Então, é muito provável que mais cedo ou mais tarde, por um voto que seja, pelo menos, esse entendimento se reverta. E aí o presidente Lula será solto. E aí o que é? Quem hoje está apaixonado e comemorando vai fazer o quê? E eu fico na mesma, vamos respeitar o rito judicial e vamos apelar para que a justiça faça justiça e não política. Obrigado, gente.
estabilidade Pode. para os mercados, para a eleição? Para o mercado pouco me importa, não é o caso. Isso para a introduz economia uma instabilidade brasileira. grave na sociedade brasileira e, portanto, também num dos seus aspectos, que é a vida econômica.